Você provavelmente já ouviu falar de Robert Oppenheimer, a mente brilhante por trás de uma das criações mais poderosas da humanidade. Mas você já parou para pensar na força que o guiava, no poder silencioso que permitia que ele liderasse um projeto capaz de mudar o mundo para sempre? Esta não é apenas uma história sobre ciência ou guerra. É uma história sobre disciplina, foco e uma força interior que poucos conseguem compreender. Por fora, Oppenheimer parecia calmo, controlado, quase intocável, mas por dentro, ele lutava contra dúvidas, pressão e a responsabilidade inimaginável de segurar o destino de milhões em suas mãos. Hoje, quero que você preste muita atenção, porque o que você está prestes a aprender não é ensinado em livros ou salas de aula. Esse é o tipo de poder que transforma indivíduos comuns em lendas, e começa com um princípio simples: dominar a própria mente. Imagine ser encarregado de uma missão tão vasta, tão crítica, que cada decisão que você tomar poderia significar vida ou morte, não apenas para você, mas para incontáveis outros. Oppenheimer enfrentava essa realidade todos os dias. No entanto, enquanto o mundo ao seu redor entrava em pânico, discutia e falhava, ele mantinha uma compostura silenciosa, quase perturbadora. Como ele conseguia? Como um homem conseguiu gerenciar as mentes dos cientistas mais brilhantes, a pressão dos governos e o peso moral de um projeto que ninguém jamais havia tentado antes? A resposta está no mesmo conceito que Napoleon Hill descreveu: autoridade sobre a própria mente. É a disciplina silenciosa e inabalável que permite a uma pessoa agir com clareza quando o caos a cerca. E isso é exatamente o que Oppenheimer incorporou. A verdadeira força de uma pessoa não é medida pelos aplausos, reconhecimento ou mesmo pelas conquistas que o mundo pode ver. É medida pelo que você faz quando ninguém está olhando, quando o peso do mundo pressiona você e quando a única coisa que você tem é a sua própria determinação. Oppenheimer entendia isso. Todas as manhãs, ele enfrentava uma mente cheia de perguntas, dúvidas e medos. Será que este plano funcionaria? A ciência estava correta? A humanidade sobreviveria às consequências? E ainda assim, ele escolhia permanecer em silêncio, focar, canalizar sua energia na única coisa que podia controlar: suas próprias decisões, sua própria preparação, sua própria mentalidade. Autodisciplina, autocontrole e a capacidade de silenciar a mente não são traços com os quais nascemos. Eles são forjados no fogo através da prática incansável, através de escolhas repetidas. Oppenheimer não tropeçou na genialidade por acaso. Sua mente foi treinada para observar, calcular e resistir às distrações, emoções e medos. Quando ele entrava em uma sala cheia de debates, críticas e conflitos, não reagia impulsivamente. Ele ouvia, avaliava, media. O silêncio de sua postura não era vazio, era um campo de força. Cada pausa, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada decisão refletia o poder de uma mente em controle. Você pode estar se perguntando: o que isso tem a ver comigo? Como a vida de um homem que liderou uma revolução científica pode nos ensinar a superar desafios em nossas próprias vidas? A resposta é simples: os princípios são universais. Todos enfrentamos pressão, incerteza e momentos em que o mundo parece exigir mais do que podemos dar. A diferença entre aqueles que vacilam e aqueles que se levantam é a capacidade de dominar a si mesmo, de cultivar uma mente que permaneça firme quando tudo mais treme. É a capacidade de agir com propósito, resistir aos impulsos e manter a clareza quando o caos nos envolve. A história de Oppenheimer também nos ensina o poder da persistência silenciosa. O projeto Manhattan não foi uma corrida. Foi uma maratona de intelecto, coordenação e resistência emocional. Cada dia apresentava contratempos. Cada experimento trazia a possibilidade de falha. Cada questão moral ameaçava quebrar a determinação até das mentes mais fortes. E ainda assim, ele continuava. Ele avançava, não por fama, reconhecimento ou aplausos, mas pela própria missão. Seu foco não estava no que o mundo pensaria dele, mas na tarefa em mãos. E esta é uma lição que todos podemos aplicar. O sucesso frequentemente é resultado de esforço invisível, de disciplina exercida em silêncio.
de pequenas escolhas consistentes feitas muito antes de alguém notar. Agora, vamos falar sobre pressão. Pressão real não é apenas ter um prazo, é o peso da responsabilidade, o conhecimento de que um erro pode ter consequências catastróficas. Oppenheimer enfrentava uma pressão que a maioria de nós nem consegue imaginar, e ainda assim ele prosperava sob ela, não porque era destemido, mas porque treinou sua mente para permanecer calmo, priorizar e focar no que importava mais. A capacidade de controlar sua reação sob pressão é o que separa o extraordinário do comum. Há um momento na vida de cada um quando somos testados, quando a adversidade chega não como um desafio único, mas como uma tempestade, exigindo tudo o que temos. Oppenheimer vivenciou isso constantemente, e ainda assim, demonstrou que o verdadeiro poder não está na reação externa, mas na compostura interior. Ele nos ensinou que você não precisa mostrar força para prová-la. A força é silenciosa, invisível, mas indiscutivelmente potente. Quanto mais você se torna silencioso diante do caos, mais suas ações falam. E nesse silêncio nasce a clareza, as decisões se afinam e os resultados surgem. Se você está ouvindo isso e sente o peso de seus próprios desafios, respire fundo. Entenda que força não é se exibir ou reagir impulsivamente. É dominar a si mesmo, treinar a mente e agir com propósito. A vida de Oppenheimer nos lembra que brilhantismo, sucesso e influência não são acidentes. Eles são cultivados através de foco, disciplina e coragem para suportar qualquer desafio.